matéria da revista Veja, do dia 2 de agosto. E é uma outra igreja muito tradicional também aqui no Brasil, bastante grande, e o título da matéria era A Igreja da Porrada. E eles entrevistavam um pastor da igreja, Pedro Pedroso, e aí eles fizeram uma pergunta para o pastor aqui: por que ensinar o MMA dentro da igreja? Essa era a ideia deles, para atrair os jovens. E ele, olha a justificativa, vejam os perigos aqui, norteando a igreja. Deus tocou o meu coração e me disse. Você consegue perceber o subjetivismo dessa frase? Deus tocou o meu coração, mas o meu coração, embora seja de carne, e embora seja o mesmo coração do meu irmão que está sentado aqui à frente, o meu coração foi influenciado pela educação e a sociedade sobre a qual eu vivi. Portanto, o meu coração pode decidir coisas diferentes do coração do meu irmão aqui. Mas a Bíblia finalmente diz, por exemplo, que Davi, depois de se arrepender dos seus pecados, era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Porque o coração de Deus não falha, o coração de Deus é reto. E o desejo de Deus, quando nós vamos estabelecer técnicas para crescimento de igreja, não é que eu siga o meu coração, mas é em nome de Jesus seguir o coração de Deus. E esse pastor começa aqui dizendo: Deus tocou o meu coração e me disse. Através desse esporte, os jovens vão entrar na igreja e aprender o que Deus pode ser na vida deles. O MMA não é pecado, como muitos dizem, pelo fato de um bater no outro. Deus me falou isso. E a minha pergunta é: onde Deus falou para esse pastor que o MMA não é pecado? No coração dele? Ou existem princípios na palavra do Senhor que orientam claramente esse tipo de coisas? A segunda pergunta, ainda mais assustadora: o que os fiéis pensam disso? O pastor disse assim: antes de o rock entrar na igreja, ele era do capeta. Nós tiramos o rock do capeta, aleluia, agora o rock é bênção. A maquiagem e o batom também eram do diabo e a gente tomou dele. Agora é a vez do MMA. Há quem diga: isso não é coisa de Deus. É coisa de Deus sim. Sabe, eu vejo essas coisas e eu fico me perguntando: quando será que nós vamos então, seguindo esse tipo de argumento, ver estilos de música como os da Anitta e o do Pablo Vittar sendo tocados dentro da igreja? Que afinal de contas faz parte da cultura. É muito perigoso esse tipo de argumento, queridos. Nós precisamos ter muito cuidado. Deus nos colocou para resguardar, para levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel numa geração terrível como essa que vivemos. E falando de geração terrível, isso não é novo. Lá no século XIX, como eu disse, que começou a fervilhar essas ideias pragmáticas, alguns pregadores já tentaram introduzir essas técnicas dentro da igreja, e Deus levantou um homem lá na Inglaterra chamado Charles Spurgeon, um homem fantástico, um homem que quase sozinho, batista, ele se levantou fortemente contra esse tipo de métodos que estavam sendo introduzidos na igreja. E olha só o que ele vai dizer, por exemplo, escrevendo lá naquela época, no ano de 1887, presta muita atenção no ano, porque é o ano em que Ellen White estava viva, e ela também presenciou esse tipo de coisas entrando na igreja, e ela também escreveu advertindo sobre isso. E Spurgeon vai dizer o seguinte: o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Se nos encontramos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. E ele termina dizendo: quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam de cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice.